Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é a professora Patrícia. Vamos dar continuidade à disciplina de enfermagem perioperatória, hoje com a aula 3 de CME. Finalmente estamos acabando essa matéria de CME, tá certo? Então vamos lá, preparei uma apresentação aqui bem especial para vocês, tá? Então essa é a parte 2 aí de CME, né? Na verdade, já é a terceira videoaula, mas nos slides aqui é a parte 2 aqui da matéria, né? Então, os objetivos dessa aula são fazer uma pequena revisão do conteúdo e depois a gente passar para a matéria nova, certo? Então, lembrando rapidamente que a CME, a legislação que é seguida, né, no nível nacional, atualmente ainda é a RDC 15, tá? Lembrando que provavelmente para o ano que vem vai sair uma nova legislação. Contudo, até esse momento, nós respeitaremos a RDC 15. As instituições públicas, privadas e também as terceirizadas, né, que fizerem processamento de produtos para a saúde, seja CME de classe 1 ou 2, tá certo? Lembrando que a equipe que trabalha na CME é a equipe de enfermagem em peso, né? Principalmente técnicos de enfermagem, principalmente quando a gente fala de CME centralizada num hospital, tá certo? É lógico que existem CMEs em outros serviços de saúde, né? Mas vamos pensar aí no caso do hospital, principalmente quem toca as CMEs são os técnicos de enfermagem. Lembrando também que para ser chefe, né, um responsável técnico da CME precisa ter nível superior. Então, se você fizer, por exemplo, a faculdade de enfermagem, você já pode vir a se tornar um chefe da CME. Estudamos esses conceitos, né? O que é CME classe 1, 2, o que significa processamento, o que são produtos para a saúde, artigos considerados críticos, os semicríticos e os não críticos, né? Os produtos para a saúde de conformação complexa e não complexa, e também estudamos o que são produtos para a saúde passíveis de processamento, não é mesmo? Também estudamos o que significa pré-limpeza, limpeza, desinfecção, esterilização e faltou só o armazenamento, que eu já trago aqui como conteúdo novo, né? Falamos da área desse fluxo, né? Lembrar que o fluxo tem que ser da área suja para a área limpa. Esse fluxo tem que ser unidirecional e obrigatório, não pode voltar, né? O material que sai da área limpa não pode voltar para a área suja, tá certo? A não ser que seja para reprocessar, mas o que eu quero dizer, se tiver esterilizado, ele não pode ficar circulando na área suja, por causa do risco de contaminação do material que já foi esterilizado. Esse é um exemplo. Falamos de segurança, né, do trabalho, falamos que a vestimenta do trabalhador da CME é uma vestimenta, né, um uniforme privativo, e é obrigatório em todas as partes da CME utilizar calçado fechado, uniforme privativo e touca, certo? E os EPIs, né, luva, aquele escudo facial, etc., a depender da área da CME em que você estiver escalado no dia, ok? Acondicionamento, tratamos um pouco das embalagens, né? Falamos aí das embalagens descartáveis, das reutilizáveis, falamos do fechamento, dos respectivos dispositivos utilizados para fechar e a identificação. Falamos também de empacotamento de materiais, né? Então, inclusive, essa semana eu coloquei no ar um vídeo solicitando uma atividade, né, para os alunos de empacotamento de material. Então,
Eu vou colocar aqui no setor de cards, não sei se vai aparecer aqui à direita ou à esquerda, mas vocês podem ir lá nessa aula de empacotamento para lembrar como é que deve ser feita a dobradura, tá bom? Dos materiais. Certo. Até aqui foi revisão. Da agora para frente nós vamos estudar essas novas, né, esses novos tópicos. Monitorização do processo de esterilização em autoclave, os equipamentos da CME, armazenamento e transporte. Vamos lá. Então, quais são os objetivos da monitorização? Né? Os objetivos de se monitorizar o processo de esterilização é controlar a eficácia do processo de esterilização. Então, é bem importante tudo que a gente faz ser bem observado, né? Eu até coloquei aqui uma ilustração da moça utilizando uma lupa, né? Tentando trazer essa conotação de que deve ser algo visto de perto, né? De que essa monitorização é uma maneira de inspecionar todo o processo de esterilização e, com isso, evitar possíveis falhas, né? Isso por quê, gente? Porque a esterilização não é um processo visível. Então, alguns cuidados são necessários para resguardar a segurança do paciente. Como realizar como realizar a monitorização do processo de esterilização? Isso pode ser feito, né? A monitorização física, química e biológica. Antes, eu gostaria de parar um pouquinho para falar sobre isso aqui, né? Da importância de você pensar que deve existir uma monitorização do processo de esterilização. Isso por quê? Porque é o seguinte, vamos supor, acho que é mais fácil a gente pensar quando a gente se coloca no lugar do paciente, né? Você vai fazer uma cirurgia, vamos pensar que é uma cirurgia e, sei lá, vamos pensar algo bem relativamente simples, assim, uma apendicectomia, né? Uma cirurgia abdominal para retirada do apêndice, né? Que é um pedacinho, né, da porção ali inicial do intestino grosso, né? E o apêndice, às vezes, ele dana a querer inflamar e a infeccionar, né, Brasil? E isso acontece do nada, sem motivo aparente, etc. Ele acontece. E aí o que acontece? Você vai para o pronto-socorro, né? Desesperado de dor, começa a ter febre, que é isso que acontece, né? E aí os médicos avaliam você e te encaminham para quê, Brasil? Para uma cirurgia de emergência, né? Para retirar esse apêndice bendito que vai te levar à morte se ele continuar lá, né? Então tá, essa é uma cirurgia, obviamente, uma cirurgia de apendicectomia, né? Nós vamos estudar isso ainda, mas a gente vai estudar a nomenclatura, né? Então, apendicectomia, esse sufixo "ctomia" se refere à retirada, né? A retirada do prefixo apêndice. Então, apendicectomia, a retirada do apêndice, né? Então, essa cirurgia, ela vai fazer, o cirurgião ele vai fazer um corte na sua barriga, né? Vai ser uma incisão abdominal, né? Tem que falar com os termos, né? Os termos, assim, da medicina, né, Brasil? Então, o cirurgião ele vai fazer a incisão abdominal e, com isso, ele vai cortar várias camadas, né? E vai atravessar várias camadas estéreis do seu organismo, né? Sendo assim, ele vai utilizar, né, um ambiente, e não só um ambiente, mas os instrumentais, né, para fazer a cirurgia são instrumentais considerados críticos, né? Porque eles invadem tecidos estéreis, certo? Ok. Então vamos pensar que esse paciente é você, Brasil, né? Você. Então, quando a gente pensa que é na gente, eu acho que dói mais, né? Para você sentir assim que é importante o que eu estou falando, tá? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, nesse caso, uma das responsabilidades, várias pessoas têm responsabilidade em relação à segurança do paciente.
Uma pessoa é ela mesma, né? A própria pessoa tem responsabilidade com a segurança dela, ok, mas a maior parte dessa responsabilidade é dos profissionais de saúde, que estão envolvidas no cuidado desse paciente. E não estou falando só do médico que faz a cirurgia, tem a enfermagem, tem a fisioterapia, tem todo mundo que está envolvido nisso, tá? E um desses componentes, sabe quem é? São as pessoas, né? Na verdade, o CME foi quem processou o material. Eles não estarão presentes no cuidado direto ao paciente, porém, eles estão diretamente relacionados, né, com a segurança do material que está sendo usado na cirurgia. Então, esse material, ele precisa se garantir que esse material esteja realmente estéril, tá? Porque, gente, pode acontecer do paciente ter uma infecção grave, né? Riscos sempre existem nas cirurgias, né? E eu não estou aqui para te assustar, tá bom, gente? Estou aqui para te assustar, não. Isso é normal. As cirurgias envolvem risco. Normal, ok. Aí, só que vamos supor que esse paciente desenvolveu uma infecção grave e infelizmente veio a óbito, né? Ai, Patrícia, você falou para pensar que era eu e eu já fui a óbito. Não gostei desse exemplo, não. Enfim. Aí, o que acontece? A família pode entrar, né, com um processo contra o hospital, reclamando de alguma etapa ou do processo completo, né, de atendimento do paciente, e aí pode ser que eles reclamem e digam que a culpa da morte do paciente foi do hospital, né? Então isso acontece e é relativamente frequente, né? Então, gente, quando essa investigação, né, judicial, ela começa, você sabe o que acontece? Pois é, Brasil. Quando essa investigação acontece, vamos supor que essa cirurgia foi há 4 anos atrás. 4 anos que essa cirurgia aconteceu, teve um problema lá com o paciente, ou ele veio a óbito, ou às vezes ele teve uma infecção que não. Às vezes o paciente nem foi a óbito necessariamente, mas às vezes ele sofreu um dano que a família considera evitável, ou ele mesmo, né? Quando ele está vivo e ele vem e processa a instituição de saúde. O que acontece? Nesses casos, vão fazer o quê? Vão buscar o registro, todos os registros que estão no prontuário daquele paciente referentes àquela internação, né? Ou em relação às várias internações pelas quais ele passou. E aí, o que acontece? Sabe uma das coisas que eles vão observar? Se você, que é da CME, você colocou lá os indicadores do processo de esterilização do material. Sabe por quê? Porque assim, pode ser que o profissional médico, ele faça, porque todos os profissionais envolvidos vão ser chamados para responder judicialmente, tá? Então, o profissional médico, o assistente que estava no ato da cirurgia, ele vai fazer o relatório dele, né, vai se defender, e pode ser que ele não tenha culpa, né? De fato, naquela situação ali, né, que levou o paciente a fazer a reclamação por meio da justiça. E aí vai sobrar para quem? Sobrou para a enfermagem. Então pode ter sido a qualidade da esterilização, né? Então, é por isso que nós vamos falar sobre isso agora. Quando você controla bem a qualidade da esterilização e você registra isso em prontuário, você evita uma série de problemas que, inclusive, podem ser judiciais no futuro, tá certo? Então, você aumenta a segurança do paciente, você assegura, né, que o paciente ele vai utilizar um material que foi processado de maneira correta, maneira adequada, eficiente, né? E também você se respalda de problemas futuros, né? Então fica muito mais fácil. Porque assim, gente, no dia a dia, quando você está trabalhando, você atende muitas pessoas todos os dias, né? Você faz muitos processos todos os dias. Então você não vai lembrar de uma coisa que aconteceu há muitos anos. Então o ideal é que a gente sempre se respalde, sempre escreva, registre tudo. E aí eu vou mostrar isso para vocês referente ao monitoramento do material, tá certo? Então vamos lá. A monitorização do material.
Vamos começar então falando da monitorização física. A monitorização física, ela é a mais simples, tá? Ela se refere a verificar os parâmetros da autoclave. Que parâmetros são esses? Pressão, temperatura da autoclave, o progresso, né? Se está no início, está esterilizando, está no fim, se ela está aberta ou fechada. Tudo isso aparece aqui, ó, no painel. Trouxe um exemplo de uma autoclave pequena, mas todas as autoclaves têm um painel que vão diferenciar um pouco uns dos outros, tá? Vão ser um pouco diferentes uns dos outros. E pode acontecer também dele ser digital, tem uns painéis bem bonitos, digitais e tal. Enfim, mas todos vão trazer esses mesmos parâmetros, tá certo? Deve estar de acordo com o manual de instruções do equipamento. Por isso que eu não estou te falando exatamente uma temperatura, uma pressão que você tem que prestar atenção. Lógico que temperatura a gente sabe que vai ser mais do que 100 graus Celsius, né? Mas os outros parâmetros e tal eu não posso falar muito para vocês, porque depende muito do equipamento, do fabricante, o que o fabricante disser no manual, tá bom? Verificar o painel da autoclave. Se o ciclo não se completar, os materiais que estiverem lá não devem ser usados. Então, se o material, gente, se você olhou lá, né, e o ciclo não completou, por algum motivo a máquina travou, a energia caiu, né, e aí o ciclo parou, etc., esse material cujo ciclo de esterilização foi interrompido, por qualquer motivo que seja, ele deve ser reesterilizado, tá certo? Os parâmetros, gente, de todas as vezes devem ser registrados, tá bom? De todos os ciclos para cada equipamento. Eu digo isso porque às vezes é um serviço que tem várias autoclaves. Então você tem que anotar, autoclave número 1, tal, 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 tal. Autoclave número 2, tal, 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 tal. Tá bom? Isso tudo você pode registrar em livros. Existem livros manuscritos ou você pode aí, em alguma instituição que já estiver com tudo eletrônico, registrar de maneira eletrônica. Vamos falar agora da monitorização química, tá? A monitorização química, ela é a mais complexazinha assim, né? A monitorização química, desculpa, é feita por meio de indicadores, tá? Tem os indicadores de classe 1, classe 2, classe 4, classe 5 e classe 6. Nós vamos falar meio que resumidamente desses indicadores, tá certo? São todos indicadores químicos, tá? O de classe 1, gente, na verdade é o mais simples, é um indicador bem simples. Ele, na verdade, é chamado até de indicador de processo. Eu já até falei sobre ele na aula passada para vocês, né? É um indicador que vem impresso nos envelopes ou tubos de grau cirúrgico e nas fitas. Eita, eu coloquei fica. É fita, Brasil. Fitas zebradas, tá? Então, ó, lembra aquela fita que parece uma fita crepe, mas ela é zebrada? Então, antes de passar pela autoclave, ela é assim, ó, com essas linhas não é transparente, mas assim, com essa cor clara, né? Depois que passa pela autoclave, ela muda de cor, ela escurece. No grau cirúrgico, aqui nas laterais, também, ó, tem um indicadorzinho assim, químico, tá? Então, ele também escurece quando o material foi processado, passou pela autoclave. Isso quer dizer, só esse indicador de classe 1 já demonstra para a gente que o material foi esterilizado? A resposta é: estou esperando, esperando, esperando. Não é, Brasil, não. Nós já sabemos que não é. Né, que isso aqui, na verdade, é só um indicador do processo. A única coisa que isso aqui diz para você é que o material passou pela autoclave. Tá? Às vezes até para a gente separar um material que acabou se misturando por engano, né? E aí você consegue saber, tá, esse está esterilizado porque escureceu, o outro não. Mas não quer dizer que realmente o material esteja esterilizado, quer dizer que passou pela autoclave, tá bom? Só a monitorização física e química são suficientes? Aqui são, né, Brasil? Vamos arrumar o português, né? Só a monitorização. Agora eu fiquei em dúvida. Acho que
Nossa, fiquei em dúvida agora se é ou se é são. Nossa, o português sempre me dá uns bailes assim. A monitorização física e química. Eu estou me referindo à monitorização, então acho que é. Então, vocês me ajudem aí depois nos comentários, por gentileza, tá? Se alguém puder me ajudar, porque eu fiquei envergonhada, mas eu não tenho muita vergonha, não. Esse Brasil, porque o português é muito difícil mesmo, e tem hora que a gente erra, faz parte dessa vida, né? É necessário a combinação, gente, de três componentes, tá? A monitorização, então, voltando aqui Então, a gente viu a monitorização física, que é só acompanhar, né, esses parâmetros no painel, e o primeiro indicador de monitorização química. Então, só esses dois são suficientes? Aí a dúvida não, na verdade não é, tá? Essa não são suficientes. E aí, o que precisa? Precisa haver uma combinação de três componentes, ou seja, vapor, exposição à temperatura correta por um tempo determinado. Então, atenção, tá certo? E aí, vamos já entrando no processo, né, de monitorização da esterilização. E aí vamos falar do indicador químico classe 2, tá? O indicador químico de classe 2, ele tem esse nome aqui, tá, gente? Esse nomezinho, Bowie-Dick. Ele é um teste que é obrigatório, tá? O objetivo dele é avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave. Então, gente, as autoclaves, né, essa especificamente aqui, que ela funciona com bomba de vácuo, ela funciona, eu falei para vocês da autoclave, mas acho que eu não falei desse detalhe, tá? A autoclave, ela funciona assim, vamos supor aqui, né, dentro da minha mão é uma autoclave na parte de dentro, tá? Então, o ar que está lá dentro, ele tem que ser removido, né? Aí remover o ar, aquela água que é colocada na autoclave, ela evapora, né? Ela ferve e evapora para poder, né, esterilizar o material que está lá dentro, e depois esse vapor ele tem que sair da autoclave. Ele precisa sair da autoclave para favorecer o quê? Processo de secagem, tá? Secagem do material. O material sai da autoclave seco. Então, esse processo de saída de ar precisa funcionar muito bem, tá? Então, esse indicador aqui, ele serve para essa parte, mais relacionado à autoclave em si, tá bom? E ele somente deve ser usado nesse tipo de autoclave, porque existem as gravitacionais, e nas gravitacionais não precisa usar esse indicador de Bowie-Dick, tá certo? Qual a frequência? No primeiro ciclo do dia. Então, é para verificar se a autoclave já no começo do dia se está funcionando direitinho, tá certo? Por que eu coloquei ali o bonequinho sorrindo do lado e falando na primeira fornada? Para mim, gente, é muito mais fácil lembrar quando a gente troca por situações do cotidiano. Então, vamos supor que você está na sua casa, lá na cozinha, e você vai cozinhar, né? Você vai colocar algumas coisas no forno, vários pratos diferentes. E aí na sua casa, né, tem um forno grande. E aí você consegue colocar várias formas de uma vez só na mesma fornada, certo? Então a gente brinca, né? Faz essa troca de termos. Eu sei que fornada não tem a ver com CME, mas a gente usa o termo só para brincar. Então a gente coloca vários equipamentos, vários materiais na mesma fornada, tá certo? Então é na primeira fornada e pode ser que você use o forno várias vezes por dia. Então, eu estou brincando, usando aqui, chamando a autoclave de forno, tá bom, gente? Mas só para dar essa brincada aí, para a gente conseguir entender com exemplos do dia a dia, tá? Então, você vai usar esse teste de Bowie-Dick só na primeira fornada do dia, mas isso não quer dizer que a autoclave vai ser usada uma vez só no dia, ela vai ser usada várias vezes. Mas esse teste de Bowie-Dick você obrigatoriamente deve usar, né, na primeira fornada do dia. E como é que ele é? Aqui é a caixinha. Isso aqui, gente, é uma folhinha de papel, de mais ou menos entre aqui, ó, mais ou menos uns de 5 a 10 centímetros, tá bom? Mais ou menos aqui de 5 de largura a 10 centímetros de comprimento. E aí ele tá mostrando pra gente que ele é azulzinho, essa aqui é uma marca, tá? Eu não tô fazendo propaganda pra marca, é só dando mesmo um exemplo para vocês. Quando ele chega é azul,
novinho. Se a autoclave falhar, vamos supor, caiu energia, a autoclave falhou, bem no meio do processo. Vai ficar com essa coloração aqui, meio roxo no centro. Lembrando, esse fabricante dá essa instrução, tá? Então, toda vez que você for trabalhar, você vai receber treinamento e você vai receber um material e você tem que ler o manual de instruções, certo? E aí, quando o teste ele é aprovado, ele já vai ficar dessa coloração aqui, rosada, tá certo? Então, esse é o indicador químico de classe 2, Bowie-Dick. E o Bowie-Dick é usado na primeira fornada do dia. Para quê, Brasil? Para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave. Vamos lá para o indicador químico de classe 4. Indicador químico de classe 4. Então, quem é ele? Ele é mais preciso, ele é mais exigente, tá? Do que os anteriores que nós acabamos de estudar. Ele é considerado multiparamétrico. Multi quer dizer vários, né? Muitos parâmetros. Então, o que ele avalia? Tempo, temperatura e presença de vapor. Porque a gente sabe, estando na autoclave, precisa que a temperatura seja maior do que 100 graus, que haja vapor e que esse material fique exposto durante um tempo, lembra? Tem que ter um tempo de exposição. Lembra que a gente estudou alguns materiais 15, outros 30 minutos. Não adianta ela passar de 100 graus, ter vapor e ficar só 5 minutos. Aí não vai esterilizar o material, tá certo? Então, esse indicador aqui, ele é capaz de avaliar todas essas coisas. Ele deve ser colocado uma unidade dentro de cada pacote que contenha artigos destinados a procedimentos críticos, tá certo? E pode ser anexado ao prontuário do paciente depois. Então, aqui, ó, um em cada embalagem. Como é que ele é? Parece uma fitinha assim, ó, gente, estão vendo? Tá aqui até duplicado, nem precisava ser duplicado esse negócio aqui, mas tudo bem, Brasil. Vocês estão vendo ele aqui, ó, ele tá marronzinho, esse bege, né, essa linha aqui bege, né, quando ele não foi usado ainda, vem novinho na caixa. Depois que ele é esterilizado, essa linha, ó, depois que o pacote que o contém é esterilizado, a linha, ó, ela fica preta, estão vendo? Quando o processo não é eficiente, fica marrom, estão vendo? Deixa eu só dar um zoom aqui. Ai, meu Deus, peraí. Deixa eu só dar um zoom aqui para vocês verem que eu estou falando a verdade. Ele é um indicador de classe 4, tá certo? E aqui, ó, dá para ver também um pacote, tá? Um pacote. Aqui foi fechado, a gente tem uma pinça embrulhada no grau cirúrgico e dentro do pacote, ó, esse indicador que eu acabei de falar para vocês. Antes da esterilização, ele era bege. Depois da esterilização, ele tem que ficar preto. E olha aqui como ele ficou depois da esterilização. Estão vendo? Preto. Tá certo? Então, é isso que vocês têm que entender em relação a esse integrador químico de classe 4. Vamos agora ao integrador químico de classe 5. Esse aqui, gente, a diferença dele para o anterior é que ele ainda é mais preciso, tá? Mais exigente. Ele trata-se de um tipo de indicador integrador combinando informações de tempo, temperatura e presença de vapor, tendo como base um indicador biológico. Ele tem que ser utilizado em pacotes contendo produtos para a saúde críticos e implantáveis, tá? Então, tem alguns produtos para a saúde, gente. Então, vamos supor, um bisturi, uma pinça que vai ser usada ali no momento da cirurgia, eles são considerados críticos. Mas eles vão ser usados na hora e depois vão ser retirados do paciente, eles vão ser lavados, processados, né? Passar por todo o processamento que a gente já conhece. Mas existem alguns produtos para a saúde que eles vão ficar dentro do paciente. Vamos supor, por exemplo, que o paciente ele vai passar por uma cirurgia ortopédica.
E aí ele vai ficar com alguma placa lá dentro, né? E essa placa, normalmente de algum metal, né? Essa placa, ela vai ser fixada a um osso. Então, esse tipo de material que vai ficar dentro do paciente são os materiais chamados de implantáveis, tá certo? E eu dou bastante exemplo, assim, mais da área de hospitalar, mas também isso tudo vale para odontologia, tá bom, gente? Para odonto aí, então os materiais implantáveis que vão ficar no paciente, eles precisam de um monitoramento um pouco mais rígido, tá bom? Do processo aí de esterilização. Consequentemente, gente, cada um que eu vou mostrando para vocês vão ficando cada vez mais caros, tá? Conforme eu fui montando essas ilustrações, essa apresentação para vocês, eu acabei vendo preços, assim. Eu fiquei abismada com o preço desses materiais. E aí, gente, ó, então, o ideal é que esse aqui seja utilizado em, né, o classe 5, aí eu vou dar um zoom aqui para vocês. Ai, desculpa, peraí, voltando para dar o zoom. Dar um zoom aqui para vocês, ó, para vocês verem que ele é de classe 5, tá? Que eu não estou mentindo. Olha aqui, classe 5, tá certo? Então, esse aqui é um integrador químico de classe 5, dá preferência para usá-lo em materiais críticos implantáveis e também os outros artigos críticos. Pode usar esse aqui também, tá bom? Uma caixa de cirurgia, nos materiais aí, instrumentais críticos, tá certo? E o legal, gente, é que isso aqui é uma fitinha, né? Então a gente pode anexar o prontuário do paciente. Lembra que eu acabei de falar para vocês sobre segurança do paciente? Então, ó, você pode mostrar, ó, a indicação de que o material foi esterilizado. Então, depois da cirurgia, né? Depois que a cirurgia é feita, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o prontuário do paciente, pega essas etiquetinhas e você cola lá, né? Porque aí você é um dos indicadores, né, que você mostra, olha, o material foi esterilizado corretamente. E é uma maneira de você se respaldar, né? Não só se respaldar, e obviamente o que vem em primeiro lugar é a segurança do paciente, saber que você fez um bom trabalho aí e está bem registrado também, tá certo? Então, bola para frente, Brasil. Vamos lá. Ah, tá. Só não falei, gente. Ó, isso aqui, ó. Vocês estão vendo a risquinha aqui que não tem cor aqui no meio? Tá cinza, um azulado bem clarinho. Depois, ó, que o material é esterilizado, ó, essa linha, ela vai crescendo. Esse azul, ele vai crescendo, ó, da esquerda para a direita, ó. E aí, ó, ele vai e chega na parte azul. Quando ele ultrapassa a parte azul, aí já é considerado um material seguro. Safe, em inglês, vem, né, de segurança, de ser um material que está seguro. Ele foi realmente esterilizado. Esse indicador, ele foi capaz de controlar. Ele vai dizer com certeza que, sim, o material ficou lá o tempo correto, a temperatura correta, o tempo correto e teve presença de vapor. Ele consegue avaliar tudo isso aí, tá certo? Agora, tem o indicador químico de classe 5, tá? O indicador químico de classe 5, eu já falei dele aqui, desculpa. E aqui eu vou complementar. Vou falar agora desse pacotinho aqui que eu vou deixar vocês olhando enquanto eu tomo um golinho de água. Vocês conseguem ouvir minha golada, gente? É o seguinte, esse pacotezinho aqui é chamado pacote desafio, tá? Pacote teste desafio. Esse pacote é um teste que deve ser realizado, né, com integradores químicos de classe 5 ou 6. O que tem dentro desse pacotinho que está embrulhado aqui, parecendo um presente, não é, Brasil? Eu quero ganhar presente, estou até rindo aqui do lado, mas acho que não é presente para mim, não. Olha lá, integrador químico, que na verdade, gente, esse integrador químico, ele só é uma marca diferente, né, daquele, ó, eu mostrei o integrador químico de classe 5 para vocês, de uma determinada marca, e aqui é a mesma coisa, só que é de outra marca. Olha aqui, ó, dei um zoom para vocês verem, ele também é de classe 5, só que ele é de outra marca, tá bom? Também, ó, com o mesmo, eu mostrei desse tipo de integrador para vocês na aula passada, não foi? Então, ó, ele também funciona, lembra, com
essa risquinha preta, ela vai aumentando, aumentando até ultrapassar essa faixa verde, que é considerada a faixa aceitável, né? De que o processo de esterilização ocorreu de maneira correta, tá certo? Então, se não atingir, vai ser rejeitado, reject. E aqui, se for aceito, accept, ok? Accept, ok. E aí, o que tem dentro do pacote? Tem um desse, um integrador químico de classe 5, tem um indicador biológico, né, que também é considerado de classe 5, mas aí ele já é biológico, né? Então tem os dois aqui dentro. Então forma um pacotinho e esse pacotinho ele tem que ser usado uma vez, né, a cada fornada. Ele deve ser posicionado no local, né, no ponto de maior desafio dentro da autoclave. O que é ponto de maior desafio? Então, a ideia da palavra desafio é mesmo de desafiar, tá? Então, a ideia é colocar o pacote no local da autoclave. Então, você tem várias prateleiras com vários materiais. Você vai colocar esse pacote bem no centro, no lugar mais difícil do vapor d'água chegar. Ou seja, você está impondo àquele pacote o maior desafio possível para esta autoclave. A ideia é que a autoclave seja tão eficiente que ela atinja todas as partes de dentro da autoclave, inclusive as partes mais desafiadoras, tá certo? Atingindo as partes mais desafiadoras e chegando, né, a esse objetivo de esterilizar o material, a gente tem o quê? A aprovação daquele processo de esterilização, daquela fornada, digamos assim, tá? Então, é isso. A ideia, gente, é usar, né? Então, essa somatória. Integrador químico tem que ser o de classe 5 ou classe 6. Eu não trouxe o de classe 6 para vocês, tá? Mas é só um complemento. Quem quiser aí dar uma pesquisada, ele parece com esse aqui, mas o integrador químico de classe 6, ele é utilizado para avaliar somente alguns processos dentro do processo de esterilização. Como a gente já consegue fazer tudo com de classe 5 mesmo, eu preferi nem trazê-lo aqui, tá certo? E aí, você vai usar um integrador químico de classe 5 mais o indicador biológico uma vez por dia, tá? Então, a ideia é usar uma vez por dia. Porém, se houver produtos para a saúde críticos e implantáveis, que eu já dei o exemplo para vocês, aí tem que ser um em cada fornada, tá bom? Um em cada fornada que tiver produtos para a saúde críticos e implantáveis, tá certo? Porque esses aqui vão ficar no corpo do paciente, aí exige ainda mais, né, esse rigor um pouco maior aí no monitoramento ou na monitorização do processo de esterilização, tá certo? Quando for utilizado o indicador biológico, que é esse, né, que eu mostrei no anterior também, então, quando o indicador biológico for utilizado, a carga, né, só poderá ser liberada para o uso quando der negativo. Então, esse indicador, né, o que tem aqui dentro, na verdade? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês verem. O que ele tem aqui, ó? Dei o zoom, estão vendo? Ele tem G, e eu não vou saber pronunciar esse nome, mas vocês estão vendo que está destacado em itálico, né? É o nome de uma bactéria, tá bom, gente? São esporos de uma bactéria que estão aqui dentro, tem um tubo de ensaio de vidro dentro desse frasquinho, que eu acho que é de plástico, tá? Então, são bactérias que estão aqui. A ideia é que esse teste biológico, e por isso, né, que é chamado de biológico, porque tem supostamente uma vida aqui, né, que são esporos bacterianos, esse aqui é químico, o outro que a gente falou antes era físico, mas esse é biológico, porque tem bactéria, tá? Então, a ideia é que
você coloque na autoclave esse pacote, e é lógico, gente, que ele atende, vocês só podem usar de marcas que a Anvisa aprova, tá certo? E aí ele é colocado dentro da autoclave, o que tem que acontecer, gente, com isso aqui? Essas bactérias têm que morrer, não é isso? O processo de esterilização ele tem que ser bom o suficiente para matar as bactérias do indicador biológico, tá certo? Então é isso que esse slide quer dizer. Quando ele for utilizado, a carga só pode ser liberada, então todos os materiais que foram na autoclave, nessa fornada, na fornada que estava esse pacote teste desafio, eles só podem ser liberados para o uso quando esse teste der negativo. E tem teste que demora 1 hora, tem teste que demora 3 horas, tá certo? Se ele der positivo, é sinal de que as bactérias sobreviveram ao processo de esterilização. Aí não vale, aí você não pode liberar a carga, tá bom? Então, essa carga, se der positivo o teste desafio, o pacotinho aqui, o pacote teste desafio, aí tem que esterilizar o material novamente, tá certo? Nesse caso, a carga deverá ser esterilizada novamente e o teste deverá também ser processado antes do descarte, porque se trata de bactéria, né? Então você não pode jogar no ambiente de qualquer jeito, tá certo? Aqui ele está mostrando, ó, normalmente vem 2 assim, e aí é um teste e um controle, né? Aí um fica fora da autoclave e o outro não. E aí, gente, o resultado aprovado é quando fica assim, tá? Quando um deles fica amarelo, tá certo? Quando um deles fica amarelo. Quando der diferente disso aqui, ou os dois amarelos, ou os dois roxos, o teste é considerado negativo, tá certo? Deve-se realizar o registro dessas informações, tá? Então, toda vez que você usar um pacote teste de desafio, você tem que fazer o registro. E a CME, ela tem que ter um lugar específico para ir guardando todos esses registros ao longo de pelo menos 5 anos, que foi o que eu falei para vocês. Tem as possíveis questões judiciais e tem também a Anvisa, né, que pode vir aí fiscalizar a CME onde você trabalha, então é necessário que você tenha registrado todos os processos aí do seu trabalho, tá certo? Então, é por isso que tem que guardar por no mínimo 5 anos. Eu trouxe aqui, gente, que eu achei bem legal, e mais uma vez, repito, não estou fazendo propaganda da marca, tá? É só porque o material estava em boa qualidade mesmo, aí eu trouxe aqui para vocês verem, tá? É um exemplo de folha de registro, tá? É um exemplo de folha de registro. Eu aproveito para falar para vocês que lá no slide de referências eu coloquei, né, o local onde tem um vídeo explicando como fazer isso aqui. E eu acho muito bom, acho que vocês devem assistir, tá certo? Não estou ganhando nada para fazer propaganda da marca, mas o material está muito bem feito e bem didático, então eu recomendo a visualização dos vídeos, né, que falam do monitoramento aí, da monitorização do processo de esterilização, tá? E uma das coisas que ela mostra é o registro, né? Então você vai anotar o lote, a data, o tipo de ciclo, a temperatura, a pressão, o tempo de secagem, isso tudo vai aparecer no painel para vocês anotam, tá? E aí, ó, olha aqui o indicador químico de classe 5 de cada carga, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, ó, o do pacote teste desafio, tá? Esse aqui, ó. Então, vocês vão colar esse aqui. Vocês vão arrancar esse rótulo também, ó, do indicador biológico e vão colar aqui, tá certo? Então, aqui, ó, do biológico, tá vendo? Do teste e do controle. Esse aqui é o rótulo daquele tubinho de ensaio. E aqui é o integrador químico de classe 5. Aí você vai anotar o resultado, se foi, né, aprovado ou reprovado, e você tem que assinar e carimbar, né? Na enfermagem, tudo assim. Tem que assinar e carimbar. E aí as pessoas sabem exatamente onde te encontrar se precisarem tirar alguma dúvida. Sabem, esse funcionário trabalhou aqui há 4 anos atrás. Esse funcionário trabalhava no período noturno. Eu lembro, então vamos convocá-lo para tirar dúvidas, tá certo? Então é bem importante que você registre
registre tudo com muita responsabilidade, então você não terá o que temer no futuro, tá certo? Aqui, gente, o verso da folha, o verso dessa folha aqui de registro, tá? Então, se houver algum problema, você deve anotar. Você põe a data e fala. Vamos supor, a autoclave 1 parou de funcionar depois de uma queda de energia. Então, você vai anotar, no dia 20 de setembro, autoclave 1, às 10 horas da manhã, parou de funcionar por causa de uma queda súbita de energia. Porém, a energia voltou em 15 minutos e o ciclo foi. Aí a gente recomeçou o ciclo, porque aquele ciclo não valia mais. Assine carimbo e fechou, tá certo? Então você tem que registrar quando alguma coisa também não deu certo, tá bom, gente? Vamos agora, já acabamos aí essa parte de monitoramento da esterilização e vamos falar um pouco dos equipamentos utilizados na CME, tá? Que equipamentos são esses? Lembra, nós já estudamos, na verdade, o equipamento de limpeza automatizada, lembra? As termodesinfectoras, por exemplo, né? As máquinas, as autoclaves, máquinas de esterilização, todas elas, gente, tem que passar por uma manutenção, tá? A manutenção relacionada à instalação, à operação, ao desempenho. Então, é qualificação desses processos, né, relacionada a essas máquinas, de com que periodicidade isso deve acontecer. Isso deve acontecer em periodicidade mínima anual, tá certo? E também qualificação térmica, né? De quem? Da calibração, né? Dos instrumentos de controle e medição de dos equipamentos de esterilização e vapor e termodesinfecção. Lembrando aqui as seladoras também, tá? Todo mundo tem que passar por uma inspeção, né, da qualidade, no mínimo anual. Patrícia, mas e se tudo estiver funcionando, tá tudo funcionando, que é uma beleza, não tem problema nenhum, as máquinas estão todas numa boa. E aí, precisa de manutenção? Precisa, tá? Então, se mesmo que esteja tudo funcionando bem, precisa ser feita essa manutenção, no mínimo anualmente, tá certo? E lógico, se houver um problema antes disso, tem que ser enviado para manutenção, tá certo? Essas manutenções, gente, também devem ser devidamente registradas, tá? Vamos, tá, estamos quase acabando. Armazenamento. Como é que deve ser o armazenamento? Nós já falamos assim rapidamente, né, por cima, como deve ser o armazenamento dos produtos para a saúde que já foram processados, né? Eles devem ser armazenados, né, num local limpo, seco, sob proteção da luz solar, né? Então não pode ter janela batendo sol, né, direto, e luz solar direta, e nem eles devem ser submetidos à manipulação mínima, não é para ninguém ficar circulando aqui que não tenha necessidade, tá certo? E o nome desse lugar é arsenal, tá? Que é uma parte lá do CME que nós já estudamos nas aulas anteriores, e aí só relembrando dessa questão do armazenamento. E o transporte desses materiais processados, como é que ele deve acontecer? Ele deve ser feito, gente, em recipientes fechados, com condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade da embalagem. Você já pensou? Toda vez que eu vejo isso, sabe o que eu fico lembrando? Eu fico pensando assim, parece uma imagem muito maluca na minha cabeça, de um monte de material que passou por todos esses processos, né? Lavagem, pré-limpeza, limpeza. Aí você embalou com tanto carinho, né? Você esterilizou o material. E vocês não fazem ideia do custo que envolve tudo isso, o custo, né, de um hospital. Quanto custa, gente? Eu não faço ideia, mas eu acho que é muito dinheiro. Porque só de olhar o preço desses integradores, tudo tem preço, as embalagens, os materiais para fechar, o preço os salários dos funcionários, energia elétrica, água, telefone, tudo.
Você fica imaginando o custo para você esterilizar o material. Aí vem alguém, vamos supor, e transporta o bendito do material, né, lá embaladinho, esterilizado, num carro de carroceria aberta. Aí fica imaginando, ele passa por um congestionamento de 4 horas parado, né? Porque a gente sabe como é o congestionamento das grandes cidades desse Brasil e do mundo, né, Brasil? A gente sabe disso, que é muito difícil o congestionamento. E aí, de repente, bate uma chuva. Então, gente, eu sei que é idiota, mas isso passa na minha cabeça, eu fico pensando, mano, que desperdício de dinheiro, cara. Que desperdício de dinheiro material se submetido a sol, água, né, e manipulação excessiva. Nada disso, todos esses fatores vão atrapalhar o quê? O processo de esterilização. O material isso inviabiliza o uso do material para procedimentos depois. Entenderam? Então, o transporte ele tem que ser feito de maneira segura, tá, gente? Então, o transporte ele tem que garantir que a identificação e a embalagem se mantenham íntegras, tá certo? Então, ó, os recipientes, o ideal é que eles sejam fechados e resistam a quê? Punctura, gente, é furar, tá? Então, para evitar que o material fure. Ruptura, para evitar que o material rasgue. De forma a manter a integridade da embalagem e a esterilidade do produto. Óbvio. Quando o transporte dos produtos para a saúde for realizado pela empresa processadora, os veículos de transporte também têm que ter um uso exclusivo para esse fim, tá bom? Então não pode, né, Brasil? O veículo é utilizado para o transporte de animais, vamos supor, né? O veículo é utilizado para o transporte de animais. E aí, de repente, a empresa processadora, aquela empresa terceirizada que leva o material para o nosso hospitalzinho onde a gente trabalha, né, leva no mesmo carro. Não pode, gente, tem que ser exclusivo para esse fim. Pelo menos é o que a legislação rege e pede para que seja feito, tá? Então é isso, gente. Essas são as minhas contribuições aí, né? As referências que eu usei, as principais. Então, ainda falando do RDC 15, e tem esses dois vídeos aqui que eu recomendo que vocês assistam, porque são bem legais, né? O segundo já vai entrando para uma complexidade maior, que eu não sei se vale muito a pena para o caso dos técnicos de enfermagem, né? Mas a gente sabe que pode ter outros públicos aí interessados em aumentar aí esse conhecimento relacionado ao processo de monitorização da esterilização. Espero que tenha sido proveitoso, né? Essas aulas tenham sido proveitosas para vocês e estou à disposição em caso de dúvidas. Bons estudos a todos e todas. Até breve.